honra, toda a glória, todo o louvor. Nós declaramos o seu poder, a sua grandeza. Nós declaramos que o Senhor é soberano. Nós declaramos a sua paternidade e te chamamos de Abba Pai. Nós declaramos que não há ninguém como você e nunca haverá. Nós reconhecemos que o Senhor é a verdade que liberta. Nós reconhecemos que o Senhor é o único libertador e que ninguém liberta ninguém a não ser você, Jesus. E a esse libertador nós invocamos agora a verdade que liberta. Nós invocamos agora neste lugar. Vem sobre nós, libertador, porque nós queremos te exaltar e queremos que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Queremos que o teu nome seja exaltado neste lugar, nessa tarde. Nós te convidamos, libertador, toma o teu lugar. Mexe nas áreas da nossa vida que precisa. Nós te damos agora legalidade, autoridade, permissão para que o Senhor toque naquilo que precisa ser tocado e remova aquilo que precisa ser removido, Pai. Ah, Senhor, traz as verdades ao nosso respeito nesse dia, Pai. O que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor acha de nós, revela-se, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai. Feche os seus olhos, deixa Ele tocar em você. Permita que Ele toque em você nessa tarde. Permita que Ele possa mexer nesse lugar, nessa área da sua vida que Ele espera há tanto tempo. Ele almeja tocar nesse lugar. Por mais que doa, por mais que seja ruim, Ele tem o controle. Ele é um Pai bom. Ele vai cuidar de você. Então se permita nessa tarde, se permita que Ele venha e toque em você. Dê liberdade a Ele, porque Ele não vai invadir a sua vida sem a sua permissão. Então chame Ele e diz assim: pode entrar, Rei da Glória, 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 pode entrar, Rei da Glória. Convide Ele. Você é essa porta, você é esse portal aonde Ele precisa entrar nessa tarde. Pai, nós te convidamos e declaramos: por favor, precisamos de Ti. Por favor, precisamos de Ti. Por favor, precisamos de Ti. Nos ajuda. Quebra a nossa estrutura de orgulho. Quebra a nossa soberba. Tira a nossa vergonha. Tira as cinzas das nossas cabeças nessa tarde. Tira essas vestes manchadas que não louvam mais o Teu nome, Senhor. Ah, prepara uma veste nova. Prepara um anel para o nosso dedo e uma sandália para os nossos pés. Nós queremos nos posicionar diante da Tua presença. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Desconstrói nossos achismos. Desconstrói a falsa religião, a falsa crença. Ah, Senhor, essa falsa palavra que veio sobre nós. Desconstrói, Deus, os espíritos de encantamento, de adivinhação, Senhor, que trouxeram para a nossa vida espiritual. Constrói mesmo, Senhor. Levanta os muros das espadas verdadeiras. Restaura essa Jerusalém. Restaura de verdade, Senhor. Ah, Deus, afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não tem deixado nós romper, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Porque nós não podemos fazer nada sem Ti. Nada. Nos submetemos ao Teu processo. Nos submetemos à Sua vontade nessa tarde, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós não queremos ser ouvidos somente, mas queremos ser vistos pelos Teus olhos. Nos enxerga, Senhor. Nos enxerga nessa tarde, Pai. E nos ajuda a romper, Senhor. Aleluia. Ah, nos ajuda a romper. Feche os seus olhos. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar.
tarde. Mas eu desafio você verdadeiramente. Deixa Deus trazer as verdades ao seu respeito. Deixa Deus falar como um pai, porque um Deus talvez não vá falar as verdades, mas um pai, ele fala a verdade dos seus filhos. E Deus quer, como pai, falar as verdades para a sua vida. Deus quer trazer à luz aquilo que está lá em oculto. Ele quer descobrir aquilo que está coberto. E Ele está dizendo assim, como o pai deixa eu agir na sua vida. Como o pai deixa eu agir na sua vida. E eu desafio você a se permitir ser mapeado pelo seu pai. Se permita ser mapeado pelo seu pai. Deixa ele falar o que ele pensa de você. Deixa ele dizer assim, olha, eu não gosto disso, você precisa mudar isso. Isso está travando você. Eu preciso que você expurgue isso para fora. Não é do seu jeito, é do jeito do seu pai. E nem sempre o nosso pai biológico fala as coisas que nós gostamos. Às vezes nos colocam de castigo. Tiraram muitas coisas. Às vezes eu tiro dos meus filhos o celular, a televisão, o passeio. Isso é coisa de pai. Talvez Deus precisa tirar algumas coisas de você nessa tarde. Deus precisa, sabe por quê? Porque Ele é teu pai, Ele está vendo que você está se perdendo. E esse castigo não é para acabar com a sua vida, porque todo castigo, ele tem um resultado. Presta atenção. Todas as vezes que Deus colocava uma nação em castigo, Ele restaurava ela depois. Toda vez que Deus colocava uma nação em castigo, Ele restaurava depois. Então aprenda uma coisa: se Deus está te castigando, se Deus quer te arrancar algo, não se preocupa, você não vai morrer, Ele vai restaurar você. Ele quer tocar em você, te restaurar. Então o castigo nunca foi para nos deixar mal. O castigo não é para deixar a gente emburrado, dizer assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? O castigo, ele vai te levar num lugar de paternidade. E você vai aprender a amar o seu pai. Aleluia. Então se permita ser mapeado. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deixa Ele fluir. É tão bonitinho falar em línguas, é tão bonitinho orar, é tão bonitinho chorar, mas é tão bonitinho quando Deus te coloca no lugar e fala, você vai ficar aí e você vai sair daí só quando você entender o que eu quero na sua vida. E essa parte é mais difícil, mas eu sei que você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é filho, porque você é filha. E normalmente quando a gente bate no filho ou quando nós apanhamos, a gente apanha, fica com raiva. Daqui 5 minutos a gente esquece e corre pro colo da mãe e do pai. Aleluia. Isso é o amor de Deus. Amém? Amém. Então deixa Ele expurgar, deixa Ele abrir, deixa Ele arrancar a casca dessa ferida hoje. Ele tem um mentiolate celestial que só Ele tem. E o dele só arde uma vez e só queima uma vez. E Ele cura. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Abre sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto com você. Não quero te soltar muito tarde daqui hoje. Vou tentar. Amém? Salmos 32. Não é o nosso texto base, mas eu quero compartilhar essa palavra com você primeiro para pregar o que eu preciso depois. Amém? Na verdade eu não ia falar dela, mas eu vou falar porque eu sou obediente. Deus bagunça na sua vida, amém? De uma forma boa. Salmo 32. Eu quero fazer uma introdução com você nessa tarde, em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: como é feliz aquele. Já que a gente, feliz é o que está mais escrito aqui nesse lugar. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia.
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, versículo 5: reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Até aí. Como é feliz aquele? Porque quando eu digo eu decido ser feliz, eu vou ser feliz, eu tenho que entender algumas coisas. Então eu quero compartilhar algo com você. Davi é uma das pessoas da Bíblia que eu acho mais parecido conosco. Davi, ele teve uma família bem disfuncional, uma família bem maluca, teve algumas mulheres, teve um montão de filhos. Ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio, houve incesto dentro da sua casa, houve irmão contra irmão, houve um filho que queria tomar o seu trono, né? Assim, muito parecida com as famílias brasileiras. Ninguém quer pegar o lugar de ninguém, não acontece nada na nossa família, antes não fosse, né? Então, Davi, ele é muito parecido conosco. Eu sempre falo que Davi, ele não foi um exemplo de matrimônio. Ele teve muito problema dentro dos matrimônios, mas ele foi um exemplo de arrependimento. Não foi um exemplo de matrimônio, mas foi um exemplo de arrependimento. Você vai ver, eu nunca vi uma pessoa com um nível de quebrantamento como Davi. Ele pecava, ele errava, mas quando ele ia colocar isso diante do Senhor, ele trazia, ele externava mesmo, ele fazia uma autocirurgia na vida dele. Que eu acho que é isso que falta em nós, né? E nós vamos entender isso melhor. Então, quando eu olho esse texto, ele dizendo assim: como é feliz aquele que tem os seus pecados, suas transgressões, as suas culpas. Como é feliz aquele que não é hipócrita. Porque eu falo que a maioria das vezes nós somos hipócritas com nós mesmos. Usamos de hipocrisia, porque não queremos que mexam na nossa vida, e a gente diz assim: não, mas eu estou feliz, não, mas eu estou bem, mas eu estou isso, eu estou aquilo. Eu li uma frase hoje para a pastora Ali, que eu recebi, do Spurgeon, ele dizendo assim, que disseram para ele que quando ele ia batizar, né, ali ia se fazer tudo novo, não ia acontecer nada, quer dizer, tudo ia ser apagado. Só que ele falou assim, que os pecados dele, o passado dele, sabia nadar. Então isso quer dizer o quê? Né? Sabia nadar e não foi apagado. Porque tem muitas coisas que a gente acha que deixou naquela água que não foi deixado. Eles sabiam nadar e voltaram para a sua vida de novo. Verdade. E é essa questão, porque a gente vem de um evangelho que diz assim: vem para a igreja que a sua vida vai mudar. Vem para a igreja porque tudo vai se resolver. Mas isso é hipocrisia, isso é mentira. Não é a igreja que vai mudar a minha vida. Eu, como filho, me posiciono para que o meu pai mude em mim aquilo que está errado. A igreja é só um lugar para se congregar. A igreja não tem responsabilidade de curar você, não, de forma alguma. Você se responsabiliza por isso. E quando Davi está falando isso, ele está dizendo assim, ele estava olhando as pessoas, mas ele não conseguia entrar nesse nível de felicidade. Ele reconhece dentro de si que não era o diabo, mas a mão de Deus pesava sobre ele. Que a nossa dificuldade é colocar culpa no diabo. Tudo é o diabo. E eu desconfio assim, né, de muito tempo trabalhando na área de restauração, que o diabo tem atuado muito pouco na nossa vida. Verdade. Nós é que temos atuado mais na vida dele. Porque você fala que tudo ele, você está chamando ele, você está dando uma legalidade para ele entrar na sua vida. Ele já não tem mais essa autoridade. Não é possível que pelo menos a gente não andou um pouquinho no espiritual em relação a isso, né? Só que tudo é delegado a Satanás. É o diabo, não. Davi, ele reconhece: a tua mão pesava sobre mim.
é Deus. Deus provoca situações na sua vida. Deus fecha as portas para você. Deus te coloca na cama e você não entende que Deus está tratando você. E o reconhecimento de Davi. Então tem umas 4, 5 coisas que eu gosto muito nessa palavra. Muito. Que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai reconhecer o seu estado. Ele reconhece o seu estado. Não estou feliz. Os meus pecados, a culpa está me matando. Os meus ossos estão secando dentro de mim. A segunda coisa que você vai ver aqui, ele vai fazer algo que eu acho excelente. Ele vai quebrar a lei da mordaça da vida dele. Ele vai confessar ao Senhor. Terceira coisa, ele vai entrar no nível de confissão. Quarta coisa, ele vai entrar no nível de quebrantamento. Quinta coisa, ele vai deixar Deus ajudar. É lindo, eu amo essa palavra. Essa palavra foi a palavra da minha vida e é até hoje. Algumas pessoas aqui conhecem meu testemunho. Quem conhece meu testemunho, levanta a mão. Bem pouquinha, gente. Essa palavra me fez quebrar a lei da mordaça em relação à minha vida. Porque eu não era feliz, porque a culpa, eu estava na culpa, não era no pecado, mas havia culpa sobre a minha vida. A culpa, ela te leva a ter a lei da mordaça, a lei do silêncio. Ela te leva a entrar em níveis de paralisação na sua vida. E como isso entrou na minha vida? Através dos abusos. Com 5 anos eu sofri meu primeiro abuso, com 6 anos o segundo, com 8 anos o meu pai se torna o meu abusador. E eu vou falar isso melhor, porque daqui a pouco eu pretendo falar de bastardia. Fui fruto de um adultério. Meu pai e minha mãe não eram casados. Com 13 anos e meio, o meu meio-irmão veio morar conosco, me violentou sexualmente durante 1 ano. Com 15 anos o meu pai me colocou para fora de casa. Todos os meus patrões, até os meus 23 anos, foram meus abusadores. Eu fui para a igreja, o meu líder de jovens se tornou meu abusador. E você vai ver, mas não é um testemunho não, gente. Eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei, amém? Deus tem um histórico para nós. Para todos nós Deus tem um histórico de vida. A questão é de aceitar a vontade de Deus sobre o nosso histórico de vida. E eu aceito. E passaria tudo de novo. Porque todos os dias eu falo 2 frases para a minha vida. Todo passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Todo passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Deus não escreveu o seu histórico para você guardar ele e não curar ele. Porque naquilo Deus vai te dar autoridade nessa terra. Amém. E no lugar da sua maior dor, Deus vai construir o maior ministério dele. Amém. Na sua vida. Aleluia. São frases anotadas há anos na capa da minha Bíblia. Há anos eu falo isso. Porque na maior dor de Jesus, nós temos algo que não tem quem faça isso, chamado salvação. Na cruz, na maior dor de Jesus, se fez, não sei se a gente chama salvação de ministério, mas algo que é para todo mundo nessa terra. E foi no momento de dor. Então na sua dor, o seu Pai que é Deus, Ele constrói algo que é maior do que você imagina. Então não senta na sua mazela, não senta na sua dor, não senta em cima do seu problema. Deixa Deus tratar ele e transformar ele na biografia da sua vida. E você vai poder restaurar pessoas com isso. Amém. Então eu vim desse contexto. Um contexto que um pai que abre uma porta de moralidade na sua vida, né? Porque normalmente a gente sempre quer arrumar um culpado. Ou normalmente quando se fala de cura e libertação, restauração, ninguém gosta desses seminários, né? É porque hoje a coisa está tão feia que nós estamos sendo procurados. Antigamente a gente era o último caso que as pessoas iam procurar, era nós. Mas hoje
As pessoas já não estão dando mais conta de si mesma e têm nos procurado. Mas o que acontece? Que normalmente, eu estou há muitos anos trabalhando nessa área de libertação. Mas quando eu comecei, libertação era expulsar demônio. É verdade. Expulsava o demônio, você estava liberto. Agora, eu te falo uma coisa. Você tira o demônio de uma vida da pessoa. Esse demônio entrou porque abriram a porta. Se você não fechar a porta, então não teve libertação. Então, o nosso problema nunca foi o demônio. Foi a porta que a gente nunca conseguiu fechar. E Jesus diz assim: e se limpar a casa e não cuidar dela, vão vir 7. Aí você vê que o teu estado é pior do que o primeiro. E você fala: meu Deus, o que é isso na minha vida? Então eu vim desse tempo que se fazia um culto na sexta-feira e expulsava o demônio e você estava liberto. Mas se você não lidar com aquilo que deu legalidade para o demônio, então não tem libertação. E normalmente a porta que se abre para um demônio entrar é a área da alma. Então isso não é nem libertação, é cura interior. Quando eu não perdoo, porque eu tive dificuldade de perdoar os meus abusadores, né? Porque a gente é bom para ser crente. O que diz: não, isso está no passado, jogou lá no mar do esquecimento. Ou um versículo miserável, que eu odeio da Bíblia, esse versículo. Todo mundo fala esse versículo, mas a Bíblia fala que jogou no mar do esquecimento. Vai estudar o que Deus estava falando com aquele profeta, que você vai entender o que Deus estava jogando no mar do esquecimento. Que não era as suas mazelas. Fica bem tranquilo. Que Deus não tem peixe, não come mazela no fundo do mar. Amém? Então o que acontece? Nós vamos entendendo esse princípio. Vamos entendendo que muitas das vezes a falta de perdão é que dá legalidade. Muitas das vezes a lei da mordaça. Por quê? Normalmente quando você é abusado, alguém fala assim: se você contar para alguém, eu te mato. Porque os meus abusadores falavam isso. Que eram os meus tios, meu pai, meu irmão. Se você contar para alguém, eu te mato. Lei da mordaça, lei do silêncio, você não fala. E eu não vou dar uma aula de abuso, só quero pincelar para você entender. Ela tem 2 extremos, o abuso. Ou ela te leva à passividade, que você não fala e aceita tudo. Tudo que a pessoa fala, você aceita, né? Você entra num lugar de passividade terrível. E o meu lugar foi de passividade. Fui para a igreja, tive a oportunidade de me livrar disso e dizer assim: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, beleza, não vamos mexer nisso daqui, glória a Deus, né? Então isso é uma passividade muito grande. Às vezes eu brinco, na sala de atendimento me dá 10 pais de santo para eu atender, mas não me dá um passivo. Porque o passivo é o seguinte: você está falando com ele, fala: não, ixi, era meu vizinho, já passou, tá, mas você está com problema, porque dá disfunções em várias áreas da sua vida. Não, mas não é disso não. Aí você fala assim: tá, mas se Deus te der uma oportunidade e colocar essa pessoa na sua frente 5 minutos, o que você faz? Ah, nada, né, pastora? Fazer o quê? Já passou. Miserável, né? Se você tem 5 minutos, que é Deus que vai te dar. Presta atenção, se Deus dá, Ele respalda, né? Você pode xingar, gritar, avançar, você não vai fazer nada. Você acha que isso é normal? Por que isso acontece? Porque eu não quero me deparar mais com esse problema. Porque a pessoa que ela não gosta de lembrar do passado, a pessoa que não gosta de falar do seu passado, ela tende a repeti-lo. Quem tem dificuldade de falar do seu passado, tende a repetir. Não gosta de lembrar, não gosta de falar, ele vai repetir do seu passado. Infelizmente é assim, gente. Por quê? Eu não falava e até dos meus 5 aos meus 23 anos de idade eu sofri abuso. Você já imaginou? Porque aquilo era uma perseguição, aquilo estava sobre a minha vida, era algo não tratado, não curado, não, porque assim, ninguém acorda um belo dia e fala assim: ah, eu vou abusar alguém hoje. Isso não existe. Existe um histórico espiritual sobre a nossa vida, que dá uma legalidade de perseguição, porque a iniquidade dos pais vão visitar os filhos até a 3ª e 4ª geração. É uma visitação.
você está sendo visitado. Tem gente que abortou, tem gente que é divórcio, tem gente que é separação, tem gente... vários tipos de perseguição. E é isso que nós não entendemos, porque nós não queremos falar. E quando Davi fala assim, mas quando eu confessei, quando eu resolvi confessar, o que aconteceu com ele? Ele foi liberto. Às vezes consiste em quebrar a lei da mordaça, consiste em você assumir. A terceira coisa do abuso é a culpa. A gente se sente culpado por aquilo que não foi você que provocou. E tem gente que ele é culpado de tudo. A nação que está com problema, ele se culpa. O irmão cai, ele se culpa. O pai e a mãe se separam, ele se culpa. Ele vive num lugar de culpa. Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida e nós não entendemos. Tem gente que precisa de libertação, tem gente que não precisa. Não vai querer sair daqui e querer libertar todo mundo. Eu precisei. Enquanto eu estava dentro da igreja, como crente, como uma boa cristã, eu não resolvi minha vida. Um dia que eu tive um encontro real com Deus, que Ele expôs a minha mazela, quando Ele disse para mim, se você não perdoou o seu pai. E aí eu queria convencer Deus que eu tinha perdoado meu pai biológico. Porque a gente quer convencer Deus de que nós estamos certos. Nós queremos convencer Deus que eu já resolvi. E eu tentei, eu disse, não, eu já perdoei. Eu já perdoei. O que é perdoar, né? Esquecer? Não. Perdoar é lembrar confortavelmente da situação que você viveu. Você não vai esquecer nunca na sua vida. Mas você vai lembrar com conforto sobre a situação que você viveu. É diferente. Você vai ter um conforto. Eu falo da minha vida e eu não tenho desconforto nenhum, não sofro nada, porque eu entendi que isso foi resolvido na minha vida. Só para você entender esse lugar que Deus quer te colocar. Então estou desafiando você a quebrar a lei da mordaça. Eu estou desafiando você a colocar aquilo para fora que nunca veio. Porque não adianta a gente falar um monte de coisa aqui e você sair daqui e não conseguir romper naquilo que você precisa. Amém? Por isso que o seu desafio é se mapear e deixar Deus mapear você. O que é mapear? Deixa Deus fazer aquele mapinha da sua alma. Deixa Deus mapear o seu espírito. Deixa Deus mapear o seu corpo físico. E aí Ele vai dizer, vai colocar lá um pontinho vermelho em cada lugar que precisa ser tratado. Amém? Glória a Deus. Agora vamos pregar, né? Abra sua Bíblia comigo lá em Juízes, capítulo 11. É muito assunto, gente. Isso aí eu gasto 1h30 para dar essa aula que eu estou falando para você, mas a gente não tem tempo, eu só estou tentando pincelar para você entender. Por que eu gosto de falar sobre mim? Porque você se sente mais confortável. Você vai ver que eu passei tudo que eu passei, em Deus eu consegui me restaurar. E hoje está lá na internet meu testemunho para quem quiser ouvir. Eu não tenho vergonha, a minha família não tem vergonha do que aconteceu comigo, porque nós entendemos o propósito de Deus. Amém? Aceita a vontade de Deus sobre o seu histórico. Para de lutar com Deus, não vale a pena. Não briga com Ele. Se Ele te colocou numa família bem doida, de pais desconectados, uma família, fala, Senhor, muito obrigada porque o Senhor me colocou nessa família. Muito obrigada, Deus, que o Senhor me gerou de uma adultério. Foi a forma que Deus encontrou de te trazer ao mundo. Jesus encontrou um pai e uma mãe para Jesus. E eles nem eram casados. Eu falo que Deus gosta de coisa complicada. Eles eram noivos. E aquele homem teve que assumir o Filho de Deus. Então eu falo que independente do que foi o seu pai e a sua mãe, Deus colocou eles, escolheu para gerar você, filha de Deus. E não importa se você nunca conheceu seu pai, você foi gerada para ele, para o teu pai, para o teu ato. Não importa a família que ele te colocou. E não adianta reclamar do cabelo. Por que eu não nasci numa família que o povo tinha cabelo bom? Porque eu não nasci numa família rica, eu nasci numa família pobre.
Seja bem-vindo. Jesus foi escolhido, o pai dele era carpinteiro. Nasceu numa manjedoura, não tinha nem a cama para nascer. Porque você está reclamando sua vida, porque você não entende o seu histórico de vida. Não entende que Deus escolheu e Ele tem um propósito, não é com seu pai, com a sua mãe, é com você, filho, filha. O propósito é com você, e por isso que Ele te chama de filha nessa tarde. Aceita a vontade dEle. Aceite. Eu passaria tudo de novo para eu estar aqui hoje na sua frente, numa tarde de sábado, falando tudo que eu vou falar para você. É só questão de aceitar. Aceite. Uma mãe que foi omissa, que não via e fingia que não via, não importa. José quis se mandar. Deus falou assim: não, eu preciso de um pai aqui nessa terra para trazer meu filho no mundo, e eu escolhi você. Aleluia, glória a Deus. Eu sou apaixonada por Deus, porque Ele faz coisas que só Ele, como pai, entende o que Ele está fazendo. Amém? Vamos lá então. Quero falar de um camarada hoje bem conhecido, muito parecido com a gente também. Vamos tentar entendê-lo aqui, amém? Juízes capítulo 11, versículo 30 e 32. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Versículo 30. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Uau! Deixa sua Bíblia aberta que a gente já vai continuar lendo. Jefité, ele é conhecido pelo seu voto. Ele fez um voto ao Senhor. Ele disse: se Deus entregasse os amonitas em suas mãos, qualquer um que estivesse saindo à porta da sua casa, ele entregaria ao Senhor. O que nós entendemos aqui? Que esse voto ficou muito conhecido. Ele declara isso, né? Só que nós vamos entender aqui nessa história, vamos entender os bastidores, na verdade, dessa história, que esse voto vai ser a derrota final, onde ele vai perder a sua casa, aonde ele vai perder e vai sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você sabe que na sua casa não tem qualquer um. Não é qualquer um que atende a porta da sua casa. É seu vizinho que abre a porta da sua casa? Não. Como que um ser humano em sã consciência vai dizer que aquele ou qualquer um que sair à porta da minha casa, eu vou entregar ao Senhor? Normalmente, quando um pai vai para a guerra e ele está muitos dias fora de casa, quem que recebe? Normalmente os filhos. Só que você vai entender o que estava no coração desse homem. Você vai entender que quando eu me desconecto de Deus, me desconecto de algumas coisas, eu vou perdendo aquilo que me pertence no físico. Mas vamos conhecer melhor essa história. Vamos ler aqui o versículo 1, só para a gente introduzir. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. O seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho da outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu-se a ele e o seguia. Ok.
Então o que fala aí? Que ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Porém, todos nós temos um porém no nosso histórico. Porém, era filho de uma prostituta. Então você vai ver que nesse histórico de um rapaz que foi gerado fora da aliança do casamento, você vai ver que ele não só se torna bastardo fisicamente, mas ele vai se tornar bastardo espiritualmente. A bastardia, ela consiste em ser gerado fora da aliança do casamento, mas eu me torno um bastardo espiritual. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque normalmente, quando você conhece a casa do seu pai, quando você vem para a casa de Deus, você vem do mundo, você vem desconectado, você entra nesse lugar buscando uma paternidade. Quando eu venho desse contexto, dessa desconexão, quando eu venho de um histórico muito difícil, eu chego na igreja com espírito de bastardia. Por quê? Eu estou buscando conhecer o meu pai. Então, normalmente, quando nós chegamos à igreja, nós queremos o quê? Fazer uma aliança com Deus. E eu só deixo de ser bastarda ou bastardo espiritual quando eu sou colocada dentro de uma aliança. Só que a nossa questão, e nós vivemos isso muito dentro da igreja hoje, é que nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do nosso Pai, mas ainda estamos sem herança, ainda somos bastardos, porque não encontramos o nosso lugar. E esses dias eu estava orando, Deus falou muito comigo. Deus falou assim: filha, todas as vezes que alguém que está na igreja peca, todas as vezes que você comete algo, você rompe a aliança, e quando você rompe a sua aliança com seu pai, você é bastardo. Olha isso. Todas as vezes que você romper a sua aliança com seu pai, a sua aliança de paternidade, você é bastardo. E isso é muito sério, porque nós achamos que está tudo bem. Não, mas eu estou aqui na igreja. Mas você está vivendo como Jefté. Você pode ser guerreira, pode ser valente, pode ser valorosa, mas porém você tem um histórico de vida. E quando eu não consigo arrumar o meu histórico de vida, eu posso estar dentro da casa do meu pai, ou eu posso ser expulsa dela. Eu vou continuar sendo bastardo. E quando você olha o contexto desse homem, e eu falo que Gileade é a igreja, Gileade é essa casa, Gileade é esse lugar. Sabe por quê? Porque dentro da própria casa do pai, a primeira coisa que Jefté vai sofrer é a indiferença dos seus irmãos. Isso não acontece na igreja, né? Como a gente é amado pelos irmãos da igreja. Aleluia. Ninguém rejeita a gente, né? Imagina se você vem lá do filho da outra. Você vem lá do filho da Batista, lá do filho da Assembleia de Deus, e filho da outra. E você é o legítimo, é o primogênito, está 10 anos, 20 anos. Quem que é bastardo mesmo? É quem está chegando ou quem está dentro? É uma questão. Então ele sofre a indiferença dos seus irmãos. Os seus irmãos crescem e dizem assim para ele: ei, você não tem direito à herança, cai fora, essa casa não é tua, não te pertence. Nunca ninguém fez isso com a gente, né? A gente é muito querido. A segunda coisa que vai pesar na vida desse camarada: ele tinha pai, gente. A Bíblia fala que o pai dele chamava-se Gileade. O que o pai dele fez? Nada. O que o pai dele fez? Nada. Então nós temos aqui a indiferença do seu pai. Muitas das vezes, e agora eu quero chamar a atenção aqui para líderes, nós líderes, muitas das vezes os irmãos estão expulsando
outro irmão na casa do Pai, e nós somos indiferentes, não fazemos nada e deixamos eles embora, porque não enxergamos o grito de dentro daquele filho que só quer um lugar na sua vida. E muitas das vezes a gente, como irmão, tem o prazer de ver o outro embora, porque não suporta ele. Muitas das vezes Deus coloca um irmão para nós cuidar, para a gente devolver a herança para ele, e a gente manda ele embora, expulsa ele. Mas o que mais me dói, e eu falo que Gileade é a igreja, porque a igreja ela está assim, ela não está mais se importando, ela está indiferente, ela não liga mais com quem entra, com quem sai, com quem vai embora, tanto faz. Isso é a casa de Gileade, não é a casa paterna de Deus. Porque se alguém entrar na casa paterna de Deus, ele tem que ser recebido, vai ser colocado dentro da aliança e vai permanecer. Aleluia. Que é o nosso desafio. Eu estou cansada de não estar com esse espírito de bastardia dentro da igreja. E não é por nossa culpa, porque Deus nos colocou uma responsabilidade. Cadê esse pai? Imagina aquele pai olhando aquele filho indo embora. Mas sabe o que eu vejo a dificuldade aí? É que nós estamos tão pecadores, a igreja está tão pecadora que ela não tem mais autoridade. Aquele homem tinha gerado um filho fora da aliança do casamento, então ele se achava sem autoridade para lutar por aquele filho que estava sendo expulso. E é assim que a maioria das vezes acontece na nossa vida. A gente não luta mais, a gente deixa ir embora. A terceira coisa que pesa na vida dele, ele tinha uma mãe que era prostituta. Ele era chamado do filho da outra. Ele era conhecido por quase todo mundo, porque sua mãe saía com um monte de homens. E eu fico imaginando a dor dessa criatura. Talvez ele em casa e a mãe recebendo o homem, ele tendo que conviver com tudo isso. Só um pai pode revogar e quebrar o legado da vida de um filho. E aquele homem não fez nada. Aquela dor, o trauma de ser gerado dessa forma, de ter família e não ter família. E aí o que ele faz? Que a Bíblia fala que ele foge. Ele foge e vai morar em Tobi. E a quinta coisa que você vai ver aqui é algo chamado marginalização. Vai viver à margem, vai viver na rua. Tobi quer dizer rua. Ele sai da casa do seu pai e vai viver à margem. Ele vai viver uma vida sem propósito. Ele vai viver na rua. Todas as vezes que você se desconectar, todas as vezes que você for embora, todas as vezes que você fugir, você vai entrar em Tobi. E Tobi não é o sentido físico, não. Tobi está dentro de você. Tem uma rua, tem um lugar onde você está vivendo à margem e não está conseguindo romper. Tem casa, mas é como não tem casa. Tem família, mas é como se não tivesse família. Tobi está dentro de você. Tobi é a rua. E aí, o que acontece? Ele vai para Tobi, quem recebe ele? A equipe de pastores da cidade? Quem que recebe ele? Os drogados, as prostitutas, os levianos, a escória, os moradores de rua, aquele povo que não tem compromisso se ajunta a Jefité. Porque quando você está desconectado do seu lugar, você só vai atrair para a sua vida quem mora na rua. E não fica se achando a boa da balachita, não, dizendo assim, nossa, mas eu atraio tanta gente para a minha vida.
Gente que tem o mesmo problema que eu, mas eu nem resolvi ainda. Mas Deus me ama tanto que mandou ele. Não, isso aí são os levianos que vieram para lamber as suas feridas. Isso não vai te trazer cura. Você tem que entender que quando você estiver curado, Deus vai te colocar nesse lugar. Se você estiver atraindo esse tipo de gente para a sua vida, Deus está dizendo que, ei, você não está curado, você está em Tobi, você está morando na rua, sai desse lugar. É isso que ele está dizendo. E a gente acha que não. Esse monte de gente, eu achava lindo, um monte de gente abusada vinha conversar comigo. Eu dizia assim, Deus, né? Eu passei por tudo isso, agora eu posso ajudar um monte de gente. Ajudava coisíssima nenhuma. Hoje eu posso dizer que eu ajudo, porque você só vai atrair isso para a sua vida. Toda desconexão da sua casa aqui na terra vai gerar uma desconexão no seu espiritual. Por isso que muitos vêm para a igreja, não são colocados dentro da aliança espiritual de Deus, vão e voltam. Tem gente que já trocou de igreja igual troca de roupa, não tem um lugar para ele, ele não está contente em lugar nenhum. Você acha isso normal? Sem herança. Não tem herança. Vem a rejeição, vem o abandono, vem o isolamento, vem a solidão, e você vai se fechando nesse teu mundo. Ou quer fazer tudo, quer limpar a igreja, quer fechar a igreja, quer cantar, quer fazer tudo, quer compensar de alguma maneira. Eu vou falar disso amanhã. Daí você não é filho, você se torna um escravo. É pior ainda, porque você quer ser louvado pelo seu trabalho. Agora, sabe o que mais me deixa doida com essa palavra? Jefté morava em Gileade. Gileade é conhecida até hoje como a cidade que tinha um bálsamo de cura. Ele sai do lugar da cura e vai morar em Tobi. Você está no lugar da cura e muitas das vezes vai para Tobi. Muitas das vezes você sai do lugar que Deus te colocou, o lugar da cura. Sabe qual foi o maior problema de Jefté? Ele não conseguiu vencer. Ele não conseguiu vencer o seu histórico. Ele não conseguiu encarar as verdades sobre a vida dele. Então ele foi achar um monte de gente para lamber as suas feridas. E ele cresce, e ele se torna forte, ele se torna um guerreiro. Mas dentro dele não havia cura. Porque deixa eu contar uma historinha para você. Ele nunca voltou para Gileade. Ele nunca voltou para o lugar da cura. E Deus é um Deus que faz caminho de volta. Com Deus o negócio é voltar. Com Deus o negócio é tratar. Quando Deus lida com o filho, quando Deus fala do filho pródigo, quando aquele rapaz cai em si, ele entende. A Bíblia fala que ele volta pelo mesmo caminho e vai ter com seu pai. Jefté nunca voltou para ter com seu pai. Nunca voltou. E o que vai acontecer na vida desse homem? Ele fica poderoso, ele fica forte, ele fica conhecido. Isso é bem coisa de crente. Eu venci, eu estou aqui, agora eu prego, agora eu canto, agora eu faço isso. Eu vou mostrar para vocês o que Deus está fazendo na minha vida. E o que acontece? Os líderes daquela região, os amonitas, vão procurar Jefté. E se você continuar lendo, você vai ver que ele chega e fala assim para Jefté: nós viemos a você porque nós estamos precisando de você. Isso é o que o crente mais gosta, quando o inimigo volta, porque a gente acha que tudo é inimigo. E no meio desses inimigos estavam seus irmãos, seus meio-irmãos. E ele fala assim: vocês que me expulsaram da minha cidade, que me tiraram da casa do meu pai, vem até mim. Aí nasceu aquela música Sabor de Mel.
Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Foi aí, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi em Jefté. Só que foi revelado agora, uns anos atrás. Mas foi lá. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ter que depender de mim. Eu vou estar lá no palco, vocês tudo sentados me olhando. Isso é coisa de bastardo espiritual. Deus não deu os nossos irmãos por inimigo, de forma alguma. Deus não vai. Sabe quem que é inimigo de Deus? Aquele que serve a Satanás. A nossa casa e a nossa família precisa ser salva por Deus. Eles não são os nossos inimigos. O seu pai não é seu inimigo, sua mãe não é seu inimigo, seus irmãos não são seus inimigos. São pessoas que Deus escolheu para te colocar no mundo. E Ele fala assim: agora é minha vez. Vocês estão precisando dos meus favores. Lá no coração de crente, porque ele não tinha coração de filho, ele desconectou da paternidade biológica dele. Ele não entendia o que era isso, de forma alguma. Ele falou assim: porém, eu vou ajudar vocês. Eu vou, mas eu quero algo. Vocês vão me tornar líder. Vocês vão me tornar chefe. Porque só ser guerreiro e valente não estava bom. Ainda tinha que ser chefe. Isso é um espírito de orfandade e de bastardia na nossa vida. O poder. O poder. O poder. O poder. Eu quero fazer. Tem gente que grava um CD só para mostrar que Deus é na vida dele. Canta um monte de música almática. Tem gente que vai pregar só para mostrar que ele venceu. Só para dizer que ele é bom. E a igreja está cheia desse tipo de gente. Então o bastardo é aquele que não está dentro da aliança de Deus. Deus é seu pai. Se você não está conectado na aliança dele, você sofre de bastardia. E a bastardia vai trazer o quê? Procrastinação, segregação. Vai te roubar do foco, vai te tirar do propósito, te tira do lugar de cura. Não deixa você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, não se contentando em ser chefe, em ser líder, Deus diz que aquela batalha seria ganha porque Deus era com ele. Ele fez um voto. Deus não pediu aquele voto. Deus não quer matar filho de ninguém. Mas não estava bom porque Ele queria mais. É um negócio sem limites para a nossa vida quando nós não entendemos. Ele queria mais, Ele queria mais, Ele queria mais. Então qualquer um, Deus, que não era o cachorro que ia sair, Ele deu a única. Sabe qual foi o maior mal de Jefté? Ele se uniu a um povo que até hoje Deus não tem propósito com esse povo. Olha quem que ele foi defender: os amonitas, que vinham de Amon e Moabe. Amon e Moabe foram as filhas incestuosas de Ló. As suas filhas o embriagam e deitam ele para ter uma geração. Tem filho com seu próprio pai. Em Salmo 60, versículo 8, Deus fala assim: eu vou lavar as minhas mãos na pia de Moabe. Olha o tanto que Deus gostava desse povo. Olha o tanto que Deus gostava dos amonitas. Olha o tanto que Deus disse: eu vou lavar as minhas mãos na pia de Moabe. Olha quem Jefté foi defender. Quem Deus abominava. Ele estava fazendo a vontade dele ou ele estava fazendo a vontade de Deus? De que forma que esse homem estava agindo? Olha o povo que ele vai defender. Agora eu te pergunto: a mesma perseguição de imoralidade que estava sobre as filhas de Ló vai vir sobre a filha de Jefté, porque ele foi gerado na prostituição. É o mesmo espírito que hoje duas nações são perseguidas por causa desse incesto. Jefté não vai deixar ninguém para contar a sua história. Ele vai perder a sua única filha.
olha o poder, olha aquilo que está em nós. Não importa quem eu vou derrubar, não importa o que eu vou fazer, importa que eu vou conseguir. Muitas das vezes você está travando uma luta com gente que Deus já desaprovou. Você está fazendo guerra com gente que Deus não tem compromisso. Você está lutando por aquilo que o teu pai não luta mais. E aí você vai se perder. E aí não adianta reclamar de rejeição, não adianta reclamar que a vida não está boa, não adianta. Ou eu entro dentro dessa aliança divina, ou eu entro dentro da paternidade de Deus, ou eu vou ter visitação de espírito de bastardia. Vai se sentir só isolado, abandonado, nada está bom. Não se submete ao líder, não se submete à figura de autoridade, porque Jefté nunca precisou se submeter à autoridade dos pais, porque ele era bom na rua aonde ele estava. É isso que você precisa entender. Desconectado do seu pai e da sua mãe, biológico aqui na terra, desconectado de Deus, sem a aliança do seu pai e da sua mãe, sem a aliança de Deus. Por isso que o maior desafio da minha vida como filha bastarda foi se conectar ao meu pai biológico, e sendo ele meu abusador. Coisa mais difícil. Só que você tem que entender. O meu pai e minha mãe nunca casou, mas eu perdoei meu pai. Eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. E mesmo que o meu pai não me colocou dentro de uma aliança aqui na terra, eu fui colocada dentro da aliança, da paternidade divina de Deus. Aleluia. Porque Ele te escolheu para ser filho. Essa aliança é dele. Agora, o que nós temos que entender? Não adianta ser curado, não adianta fazer seminário, não adianta fazer nada se você não entender o lugar que Deus te colocou. Se você não entender como filha, como filho, o lugar que Deus tem para a sua vida. Talvez a gente está vivendo o espírito de Jefté. Estamos num lugar de cura. Estamos num lugar onde nós podemos estar dentro de uma aliança. Mas eu quero morar em Tobi. Porque lá em Tobi todo mundo me bajula, lá em Tobi todo mundo me elogia, lá em Tobi eu sou reconhecido, lá em Tobi eu sou guerreira, lá em Tobi eu sou tudo, mas aqui dentro eu não sou nada. Então é mais fácil estar lá do que estar em Gileade, aonde o bálsamo da cura vai ser liberado no tempo certo, na hora certa para a sua vida. Porque como pai e mãe, tudo tem um tempo na nossa vida, não é no nosso tempo. E você tem que entender uma coisa, porque muitas das vezes dentro desse espírito você fala assim: ah, mas eu não sei, porque o fulano não dizima, não oferta, não faz o que eu faço, e ele tem uma vida boa, ele tem um carro, ele tem isso, e eu que estou aqui não tenho nada. Ele entendeu o que é ser filho, você ainda não. Eu tenho 4 filhos, todo filho é diferente. Você acha que Deus trata nós todos iguais? Deus sabe, se Ele me der algo, Ele vai me perder. Que pai que quer perder o seu filho? Então Ele não vai te dar. Deus sabe, se Ele te der isso que você está aqui há 10 anos buscando, nunca mais você volta nesse lugar. Porque nós estamos com a mente de quem mora em Tobi. Não estamos com uma mente de filho para fazer a vontade do nosso Pai, para morrer, para entender o seu propósito. Mas eu quero ser curada, mas eu preciso ser curada. Se Deus te curar, você vai fazer igual aqueles 9 cegos, só um voltou para agradecer. E até hoje eu me pergunto o porquê que só um volta para agradecer. Só um tem esse entendimento. Esse entendeu que verdadeiramente isso não ia mudar a vida dele. Ele tinha voltado a enxergar, mas aquilo, o basamento, aquilo que estava dentro dele ia continuar. Os outros, eu deduzo, foi fazer festa, foi contar para todo mundo, sem nenhuma responsabilidade. Então, nem sempre o teu pai pode dar aquilo que você está pedindo. Nem sempre ele pode fazer o que você acha que você quer. Nem sempre. Eu brigo com Deus, que é Pai, todos os dias da minha vida. Eu não queria ser itinerante, não queria viver pregando, eu não queria. Eu queria estar na minha casa agora. Mas eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai.
E quando você faz a vontade do Pai, não é o que você quer, é o que Ele quer para a sua vida. E muitas das vezes Ele demora para curar, Ele demora para agir, porque Ele sabe que é só isso que está prendendo você aqui. É o único elo que Ele tem com você, é essa dor que você carrega. Porque se Ele tirar a sua dor, você vai embora. E aí vai se desconectar de novo. E aí vai viver uma vida que Ele não planejou para você. Porque nós só queremos o que o Deus pode oferecer. Não queremos viver a vontade do Pai. Tem uma diferença em ser Deus e de conhecer Deus como Pai. Jesus fala, eu acho que em João 17, eu não me lembro, ou João 15, acho que é João 15. Ele fala assim: vocês conhecem um Deus, eu conheço o Pai. Talvez você conhece o Deus, mas não conhece o Pai. Deus ou deuses respondem pedidos. Deus não exerce, deuses não exercem paternidade sobre ninguém. Nenhum Deus deu seu filho para morrer. Nenhum, presta atenção. Deus atende pedido. Se você for lá para uma santa, para Aparecida, você faz um pedido, ela te atende, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus responde pedidos. Você vai lá, faz um pedido, Ele responde. Um Deus pode ser uma vaca, pode ser um rato, pode ser uma imagem que não fala, que não faz nada. É um Deus. No mundo espiritual há uma vinculação aonde pedidos são atendidos. Diferente. Se você ler Mateus 6,6, você vai ver algo interessante. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, porque o teu Pai que te vê, te recompensará. Não fala que Ele ouve, porque te ouvir, todo mundo espiritual te ouve. Te vê, só seu Pai que faz isso. Só seu Pai. Então para de ser pedinte, porque Ele não quer ser seu Deus, Ele quer ser seu Pai. Entra no seu quarto que o seu Pai quer te ver, Ele quer te contemplar. Esse é o desejo do coração dEle. É isso que nós precisamos entender. Para de buscar Ele como Deus. Fala assim: seja feita a tua vontade. Eu quero ser filha. Faz essa vontade de filha que o Senhor tem para a minha vida. Senão você vai continuar buscando um Deus. Ele nunca quis ser Deus. Ele nunca quis. Por isso que Ele manda Jesus. Manda um filho para nos ensinar a ser filho, para entender o nosso Pai. Jesus não chama Ele de Deus, chama de Pai. Seu Deus pode ser seu carro, o seu Deus pode ser seu relacionamento, o seu Deus pode ser tudo que amarra a sua vida. Agora o Pai não. O Pai, Ele vela, Ele te entende, Ele te compreende. Não adianta falar de cura, não adianta falar de restauração, não adianta falar de libertação, se você não entender Deus como Pai. Recebe Ele como Pai e Ele vai agir na sua vida. Ele vai curar suas mazelas, vai secar suas feridas como Pai. Como Pai. E é isso que você precisa entender. Um pai tem 5 funções na nossa vida: proteção, segurança, limites, a firme identidade e dar direção. Olha, um pai. Um pai. Se o seu pai não te deu segurança, não te deu proteção, não te colocou limites, não afirmou sua identidade, não te deu direção, quem você acha que vai te dar? Não é Deus, é o teu Abba. O teu Abba vai te proteger, vai te dar segurança, vai te colocar limites, vai afirmar sua identidade e vai te dar direção. Aleluia. Entenda Ele como Pai e toda a sua vida vai ser restaurada. Glória a Deus. Não vem buscar um favor de um Deus. Muita gente a gente não atende, manda embora, porque só quer se livrar do pecado que está cometendo. Não tem um comprometimento de ser filho.
de assumir essa paternidade. Então não dá para fazer nada se você não tem uma vida de devocional, se você não medita na palavra, se 1 hora por dia você não se fecha para ter um relacionamento com o teu pai, nada vai ser eficaz na sua vida. Nada. Não é Neus Etioca, não é Cote, não é ninguém que vai dar jeito em você. Você vai passar por 10 ministrações, 15 ministrações, e a sua vida vai ser a mesma. Porque nós não somos deuses, nós somos filhos. Só o seu pai vai poder te ajudar. O maior desafio da sua vida é receber Deus como pai. Quando eu recebo Deus como pai, eu deixo de ser órfão, eu deixo de ser bastardo, e eu entro num lugar, numa posição que Ele tem para a minha vida. O bastardo vive em fuga, o bastardo vive isolado. Você já assistiu um filme antigo que tem lá 3 filhos do rei e um filho bastardo? O filho bastardo é quem mesmo? É o guerreiro, não é? E os filhos legítimos não vão para a guerra. Quem vai é o bastardo. E aí, normalmente, né, eu falo que a única coisa boa de ser bastardo nos filmes é que é bonito, né? Cada corpão que os bastardos têm, que você fala, Jesus, acho que é a única coisa boa, tá, gente? Só pra gente ficar mais aliviado. E ele vai o quê? Ele vai pra guerra, ele mata todo mundo para provar para o seu pai que ele é bom. Isso é a gente na igreja tentando provar para um pai aquilo que ele já sabe que nós somos. Querendo ser guerreiro, querendo vencer batalha. Ele fala assim, pai, você não precisa de nada disso. Eu mando as tropas, eu preparo o exército, eu faço descanso. Aleluia. Eu sou médico dos médicos, eu tenho posto de Gileade, eu toco na área do abuso, eu toco nas desconexões, eu toco nas mazelas, eu toco no seu abandono. Eu tenho tudo isso para a sua vida, é isso que ele está dizendo. Aleluia. E nós estamos buscando aonde mesmo? Por isso que Davi fala que as suas transgressões, os seus pecados afastavam ele de Deus, a sua hipocrisia. Mas quando ele resolveu confessar os seus pecados, Deus veio e trouxe um refrigério para a sua vida. Olha a diferença. Quando ele resolveu entender e receber Deus como pai. Como pai. A nossa maior dificuldade hoje é de ver um Deus que nos coloca dentro dessa aliança, nos conecta. A maior dificuldade nossa hoje é nos posicionarmos no mundo espiritual da forma que Deus quer. E eu preciso que você tenha esse entendimento, porque senão tudo aqui vai ser jogado fora. Você já escutou uma palavra que ela revirou sua vida? Quando você volta para sua casa parece que não aconteceu nada? Você já escutou gente falando que você vai às nações, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, tererê, e você fala, meu Deus, que coisa... Faz 20 anos que você recebeu essa palavra e até agora você não foi em nação nenhuma. E você fala que esse profeta não é de Deus? Que essa pessoa não é isso. Deus tem, todas as nações já são suas. Deus não precisa dar uma palavra para dizer que você vai às nações. Ele é seu pai, Ele é dono de tudo. Então tudo é seu. Aonde você quiser colocar a planta do seu pé, Ele vai te levar. Glória a Deus. Não precisa ser falado, mas você está esperando essa palavra. Porque o órfão, o bastardo está nesse lugar. Está esperando alguém empurrar ele. Mas você não precisa disso. Então o seu desafio hoje é olhar para Deus como pai, não como Deus. E deixa Ele tocar em você. Deixa Ele extrair aquilo que Ele precisa. Mas deixa Ele fazer do jeito dEle. Não jejua para manipular Deus. Não faz voto para manipular Deus. Esse homem, ele fica sem descendência. A sua descendência está morrendo na face da terra. Porque você não tem entendido o que Deus tem para você. Aí todo mundo gosta, né? Ontem todo mundo profetizando, pulando, é ótimo. Mas vamos nos responsabilizar por aquilo que o nosso Pai colocou de encargo ontem na nossa vida. Porque senão você vai sair daquela porta e não vai acontecer nada. Vai ser mais um movimento. Gente caindo,
O que você vai fazer com isso como filho? Então olhe, se Deus, eu quero te ver como pai. Eu não quero mais ir como pedinte. Eu não quero mais só orar, né? Você imagina? Eu chego para a pastora, ela é minha mãe. Eu falo assim: santa, maravilhosa mãe, você pode fazer meu café da manhã? É assim que você fala com a sua mãe? Porque é assim que você vai diante do seu Deus Pai, santo, maravilhoso, poderoso, soberano. Deus fala assim: ei, baixa a tua bola, eu te conheço. Fala comigo assim, vamos. Faz toda uma pompa, leva uma Bíblia e coloca um som. Deus fala assim: para que isso, querido? Se joga, se humilha, se quebranta, se arrepende. Vem pedir perdão aqui. É isso que Ele está dizendo para você. Dentro de um quebrantamento tem muita cura. Mas não, a gente vai todo pomposo, vai todo cheio da graça para Deus. Deus fala assim: não é isso, você não entendeu ainda. Senta e fala assim: senta aqui do meu lado, pai. Vamos ter uma conversa séria. Tá feio o negócio aqui embaixo, ou aqui em cima, ou sei lá onde que é. Tá preto. Não estou dando conta. Se o Senhor não vir aqui hoje como pai e não interceder por mim e não ir lá me defender, eu vou morrer. Aí você fala assim: santo, maravilhoso Deus, ai, luta contra os meus inimigos, porque eu não aguento mais. Hipocrisia. Hipocrisia. Senta Ele como pai. Ele quer ser reconhecido como pai. Só assim você entra na aliança dele. Eu vou como filha para Deus. Tem dia que eu não quero nada, não faço nada. Faço um negócio. É o seguinte: eu vou deitar aqui, eu tenho um tapete lá onde eu oro. Eu não vou orar porque eu não estou com vontade de orar. Também não vou ler a Bíblia porque eu também não estou com vontade. A coisa está tão feia aqui que eu vou me fingir de morta. Aí é verdade, eu faço isso. Eu fecho meu olho e fico lá. Não oro, não leio a Bíblia. E tem dia que funciona, tem dia que ele demora pra caramba. Já me fingi de morte umas 2 horas lá. Ele vai testando você. Porque a nossa tendência é o quê? É impedir. É falar assim: não, eu me comprometo. Não, se o senhor fizer, eu faço. Se o senhor me der, eu faço. Não, para com isso. Isso não é um relacionamento de paternidade. Não é. Seja sincero, não quer ler a Bíblia? Não leia um capítulo só para dizer, como um bom crente, que você leu a Bíblia. Ou faz uma oração meia boca e diz só para dizer que eu orei hoje. Não, vai, senta com seu pai. Quando a gente tem um problema e a gente tem um pai em casa, a gente senta para resolver com ele. Você pede ajuda, você não está bem na escola. É esse relacionamento. Por isso que ele deu um pai para José. José ensinou Jesus. E por isso que Jesus se relacionava com Deus. Ele entendia de paternidade. Então sai desse lugar que não foi Deus que te colocou. Não seja como Jefté. Você mora em Gileade. Você tem o bálsamo, você tem o lugar da cura. Sai de Tobi, não vale a pena. Sai de Tobi. Nem Tobi aguenta mais você. Tobi já está querendo te expulsar de tanto trabalho que você dá. Verdade. Tobi já está querendo arrumar um lugar para você ir, porque não te aguenta mais. Mas sabe, quando eu prego essa palavra, eu choro muito, porque Jefté teve toda a oportunidade de voltar naquele pai, de se reconectar àquele pai, e ele não fez. Fica de pé comigo nessa tarde. É muito assunto, a gente vai tentando chegar em algum lugar. Então não importa o que aconteceu com você, não importa seu histórico de vida, você tem um pai. Ele está dizendo para você nessa tarde: entra na minha aliança. Sai desse lugar de bastardia. Não foi eu que te coloquei. Não foi eu que te coloquei nesse lugar. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre identidade de filho. Qual que é o meu posicionamento? Hoje eu estou tentando colocar você dentro dessa aliança, para amanhã a gente tratar a nossa filiação, falar daquilo que nós precisamos, nos responsabilizar como filhos. Porque é fácil, aparentemente, estar aqui hoje, mas só quem está vivendo um histórico e muitas coisas sabe o que está acontecendo. Relacionamentos que não dão certo,
pessoas que não param emprego, pessoas que não concluíram uma faculdade, pessoas que tudo que começa não termina. Tem gente que não consegue terminar um livro e ainda tenta começar de trás para frente, que é para ver se termina. Mesmo assim não consegue. Tudo na sua vida paralisa, tudo na sua vida tem um limite. Você vai se fachar, agora eu vou romper, chega ali e estagna de novo. Vai, estagna de novo. Isso não é normal. Mas isso não é só a cura que dá jeito, só a paternidade de Deus dá jeito. Só Deus pode afirmar a sua identidade. Só Deus pode restituir o que você não teve das suas figuras de autoridade. Só Deus pode dar o que seu pai biológico não te deu, que a sua mãe biológica não te deu. Só Deus pode te restituir. Não vem para a igreja eleger uma pessoa para restituir você, não. Deixa Deus como pai, e Ele vai usar milhares pais de nações, milhares mães de nações para restituir a sua vida. Não é uma pessoa, é quem Ele quiser usar para você. Para te abraçar, para você ganhar um abraço que você nunca ganhou. Para dar esse anel de 15 anos que você está esperando até hoje. Essa flor que você nunca recebeu, que você queria receber. E aí você casa e diz assim: não, agora meu marido vai dar. Não, ele não é seu pai, ele é seu marido. Ele não vai te dar, porque essa função não é dele. Mas Deus pode usar lá um pai, como usou aquele pai daquele filho pródigo. Quando ele chega em casa, o pai diz assim: corre, traz uma veste, traz um anel, traz um chinelo, porque meu filho estava perdido e foi encontrado. É isso. Ele vai usar uma pessoa para dar o seu anel, e não importa se você tem 30, para Deus você tem 15, e Ele vai dar para você. Ele é seu pai. É isso que Ele está dizendo. Eu não coloquei esse espírito de bastardia sobre a sua vida. Você não precisa fazer nada para chamar a minha atenção. Eu só quero liberar o que eu tenho para a sua vida. Eu tinha de tudo para dar errado na minha vida. Um pai doido, um pai que se tornou alcoólatra, um pai que largou da primeira família e foi morar com a minha mãe, um pai que teve filhos que eu tenho irmãos que eu nem sei se eu vou conhecer, um pai que em vez de me proteger me abusou. Mas sabe, Deus permitiu, não é porque Ele é ruim, porque a gente quer respostas. Por que Deus permite uma criança ser abusada? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? É a mesma posição. Tem coisas que Ele vai ver, mas Ele não pode fazer nada, porque aquilo vai dar um resultado para a sua vida que você nem imagina. Quando Ele viu Jesus na cruz, Jesus falou assim: passa de mim esse cálice. O coração de pai queria tirar Jesus da cruz, mas Ele não podia tirar. Ele não podia tirar Jesus da cruz. Eu sei que em todos os meus abusos Ele estava lá. Eu poderia ter morrido e eu não morri, porque Ele me guardou. Mas Ele estava lá. Ele disse assim: calma, aguenta, eu estou aqui, mas eu vou vencer isso com você, e eu vou te dar autoridade, eu vou te levar às nações, eu vou te levar, e você vai ajudar os seus irmãos. Como Jesus é o nosso irmão e morreu por nós, será que eu não posso morrer e sofrer para estar aqui na frente de você, minha irmã, hoje? Será que eu não consigo aceitar a vontade do meu Pai? Será que isso foi para me matar? Foi para me paralisar? Não, não foi. Não foi. Libera, não vale a pena. Solta essas pessoas da sua alma. Solta os abusadores. Solta o teu pai. Solta a sua mãe. Não vale a pena. Larga da bastardia espiritual hoje. Larga. E diz assim: Deus, eu entro dentro da tua aliança. Eu entro nesse lugar. Isso é cura. Se você entender e ser filha de Deus, você já pode ir embora hoje, porque Ele vai gerar todas as coisas na sua vida. Hoje eu atendo pessoas. Quando eu tinha 23 anos
anos de idade, ninguém me atendeu. O próprio Deus falou comigo. O próprio Deus veio até mim e pela primeira vez eu escutei a sua voz. E não era uma voz falsa, não era uma voz de adivinhação, era a voz do amor. E ele disse: você não perdoa o seu pai. E ele falou uma coisa muito forte que marcou minha vida. Ele disse assim: você precisa me perdoar, porque você me culpa por eu não ter feito nada. E eu descobri que eu precisava perdoar Deus para receber Ele como Pai. Porque muitas das vezes nós perguntamos por que Deus não fez nada, por que Ele permitiu, por que Ele deixou isso acontecer. Foi o que Jefté não fez. Ele não questiona, ele entra no lugar e nunca mais volta de lá. Deus não tem isso para a sua vida. Deus não quer acabar com a sua geração. Deus não quer matar os seus filhos. Porque quando Ele sacrifica a sua filha, Ele sacrifica a um Deus chamado Milcom, que é o Deus dos Amonitas, que quer dizer Moloque, que quer matar os filhos. Nunca foi a vontade de Deus. E Deus não recebeu o sangue daquele sacrifício. Aquele sangue foi para Milcom. Deus nunca ia pedir isso para Jefté. Nunca. Mas na nossa loucura, na nossa insanidade de espírito, de orfandade, de bastardia, nós entregamos aquilo que nós não podemos para nos satisfazer. Não vale a pena. Não vale a pena. Então não tem como ser curado se você não entender que Ele diz assim: eu sou a verdade que liberta. E Ele diz assim: presta atenção, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que Jesus queria dizer com isso? Ele não estava dizendo que você tinha que aceitá-lo. Você precisa conhecer a paternidade de Deus e ela vos libertará. Que talvez você conheça um Jesus que morreu na cruz, mas não conhece um Deus que é Pai, que quer hoje dizer assim: não importa onde você foi gerado, vem para dentro da minha aliança. Eu tenho um pacto com você, eu renovo a minha aliança com você. Não quebra ela mais, por motivo nenhum. Volta para Tobi mais. Hoje pela manhã eu orava. Eu não queria pregar essa mensagem, eu queria falar sobre Gideão, mas Deus não deixou. E Deus falou assim: muita gente está morando em Tobi e eu preciso que eles voltem para Gileade, porque eu tenho o bálsamo da cura. Muita gente precisa renovar a aliança comigo. Muita gente precisa me receber como pai hoje, porque eu não quero ser Deus, eu quero ser pai. E não tem como deixar de ser bastardo se você não tiver um pai. Impossível. Impossível. Então, quando eu falo para você que eu desafio você a entrar nesse lugar, é isso que eu estou dizendo para você. Deixa Ele dizer assim: ó, não é isso que eu tenho para sua vida, não é isso que eu quero fazer. Deixa Ele externar tudo isso em você. Eu tive convite para ser prostituta, mas eu não quis. Porque um dia o meu pai biológico disse: não, você vai ser prostituta, eu vou na zona que você vai abrir. Existiam muitas palavras sobre a minha vida. Fiquei mazelada, entrei num nível de passividade muito grande. Tive que quebrar a lei da mordaça. Tive que com 23 anos trazer tudo à luz, tudo que eu nunca tinha falado para ninguém. Tirei a lei da ameaça da minha vida, que é esse tal de eu te mato. É uma ameaça sobre nós. Eu falei assim: eu quero esse lugar que o Senhor tem para mim. Fiz um caminho de volta com meu pai biológico, de perdão, de reconciliação. Quando ele ficou doente, eu cuidei dele. Ele teve câncer. Eu fui a última pessoa que viu ele morrer. E quando ele faleceu naquele hospital, Deus falou para mim: você entendeu. E agora eu vou te dar autoridade para falar de paternidade, para falar de orfandade, de bastardia, em todos os lugares que você for. Essa autoridade é sua, porque eu entendi. Imagina você chegar num lugar que você vai cuidar daquele que te colocou para fora de casa, daquele que te abandonou, e Deus vai te conectar nele de volta.
Talvez você não entendeu isso. Talvez você está lutando com algo que não é mais para você. Talvez você vai ter que renunciar isso para Deus hoje. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil liberar perdão. Eu sei que é difícil ser tocado indesegadamente. Eu sei que é difícil, que essas figuras de autoridade deveriam nos proteger, mas não fizeram isso. Mas a sua maior figura é Deus, e Ele sempre esteve com você. Não importa se foi o tio, se foi o avô, não importa se foi o vizinho, não importa. Fala: Deus, eu sei que o Senhor estava lá e o Senhor vai me tirar desse lugar. Eu não quero ser um Jefité. Eu não quero sacrificar os meus filhos. Eu não quero perder minha casa. Porque eu te faço uma pergunta: você é mulher. Se o seu marido matar o seu filho, você fica com ele? Fala a verdade. Não fica. Você acha que aquele casamento daquele homem foi o mesmo? Você acha que o casamento dele foi o mesmo? Que mãe que vai aceitar que o seu pai vai matar a única filha que ela tinha? Aquele homem destruiu a vida dele. Destruiu. Porque numa insanidade, por não fazer um caminho de volta, por querer ser poderoso, por querer ser grande, por se desconectar, por não aceitar o bálsamo que cura, ele vai acabar com a sua vida. E nós estamos caminhando igual Jefité para a morte. O que mais você tem que perder para entender? O que mais tem que ser tirado de você? Para o seu dispositivo acender dentro de você. É isso que ele está falando com você nessa tarde. Talvez não era isso que você queria ouvir, mas eu não sei falar de outra coisa. Eu não posso lidar com um povo que quer receber uma glória de Deus, sendo que não conhece um Pai, sendo que é desconectado. Não dá. Que como filho você pode tudo. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do meu Pai, estou aqui pelo meu Pai, o meu Pai, o meu Pai e o meu Pai. Por isso que eu estava conversando com uma pastora lá na casa dela. O seu desafio esse ano não é ser João Batista, não é ser Paulo. Todo mundo quer ser alguém da Bíblia. O seu desafio é ser Jesus, porque Jesus era filho de Deus. E ser Jesus é ser filho de Deus. O seu desafio é ser Jesus, porque ele era filho de Deus. Ele entendia disso. Todo mundo quer ser poderoso em alguma coisa. Quer ser Elias, fazer chover, tacar fogo em tudo, ter carruagem, ter não sei o quê. Ninguém quer morrer na cruz, ninguém quer calar a boca, ninguém quer ser cordeiro, ninguém. Mas o seu desafio é ser Jesus, porque ele é filho de Deus. Então, é o seu lugar de filho que te espera. E Jesus sabia o que ele estava fazendo, e nós não sabemos para onde estamos indo. Então, eu desafio você a ser Jesus. Estar na terra para fazer a vontade do seu Pai. E não importa o seu histórico, Deus vai curar ele. Descansa. Se ninguém quiser atender você, ele atende. Se você crê, ele vai aparecer para você, vai tocar em você e vai libertar você. Não tinha ninguém para encarar Paulo. Deus derruba ele e fala assim: agora vai lá procurar alguém. Não se preocupa, ele tem solução para tudo, porque um pai pensa nos seus filhos. Feche os seus olhos. Chore andar lá, chore andar. Aleluia. Deus quer trazer uma cobertura espiritual para a sua vida hoje. Ele só pode remover o manto da orfandade, o manto da bastardia, se você aceitar que Ele te cubra com a sua paternidade. E eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero desafiar você a quebrar a lei da mordaça, a sair do lugar da ameaça. Eu quero xingar você a assumir e dizer assim: eu não quero mais ser bastardo, não quero mais ser órfão. Eu quero entrar numa aliança com Deus. Eu quero sair de Tob e voltar para Gileade.
te pertence mais. Gileade é um lugar de destreza, de muita cura. De muita cura. Não importa o que fizeram. Não importa se seu pai morreu, você fala assim: e agora? Quem vai me colocar dentro de uma aliança? O teu Abba, o teu pai. Mas lembra que se você quebrar essa aliança com pecado, você volta para top de novo. O teu desafio é permanecer em Gileade. Em Gileade tem luta, tem afronta, tem rejeição, mas é seu lugar. Lembra que Tob é lugar de bajulação, lugar que se lame ferida não vale a pena. É lugar onde as pessoas se tornam guerreiras, não vale a pena. Fica em Gileade. Fica em Gileade. Não importa o que vão falar de você em Gileade. Permanece lá, porque lá é o lugar da unção. Lá é o lugar da cura. Voltando para Gileade, você volta para a casa paterna de Deus. Porque em Tob a adoção é de Moloque. Mas Gileade, a adoção é do seu pai, do seu Abba. Eu sei que dói ser rejeitado, eu fui. Eu sei que dói sofrer vários tipos de abuso sexual, moral, verbal, emocional. Ser xingada é horrível. Ser chamada de burra, dizer que você não vai dar nada, chamada de porca. Muitas das vezes a sua mãe te desprezou, não te ensinou. Uma mãe gera nutrição, relacionamento e organização. Mas não sai de Gileade, o teu lugar é lá. Deus te colocou nesse lugar. Porque lá em Gileade, quando você recebe o bálsamo da cura, você recebe o abraço. Você recebe a restituição. E aí ele vai começar a levantar as paternidades dessa nação, de outras nações. Ele vai começar a levantar a maternidade para você. Você vai ser afirmada, abraçada. Você vai descobrir que Ele está usando pais para orar pela sua vida nessa nação. Pessoas que vão se levantar para te abraçar, para te cuidar. Mas se permita, porque quando eu estou em Tob, ninguém me toca. Ninguém toca nas verdades da minha vida. Só vê o que está por fora. Só vê a minha força, a minha grandeza. Deus quer tirar o orgulho, te batizar de humildade, de quebrantamento, para as pessoas verem quem você é. E aí elas vão abraçar você verdadeiramente. Não pelo seu dom, não porque você é bom, mas porque você é uma filha que precisa ser abraçada. Deus quer quebrar toda a rejeição da sua vida. Eu vejo muita gente que você foi tentado te abortar desde o ventre da sua mãe. Eu vejo muita gente aqui que desde o ventre tentaram te matar, mas Ele não deixou. Você nasceu, ficou doente, e todo mundo achava que você ia morrer e você não morreu. Eu vejo gente que tem perseguição de morte. Quantos livramentos, porque Ele estava lá. E nisso Ele vai te dar muita autoridade. Vai delegar autoridade para você. E isso vai ser uma ferramenta, vai ser essa espada que foi liberada. Uma mão você vai trabalhar e na outra você vai segurar essa espada. É disso que eu estou falando. Seja tocada nessa tarde. Pede perdão, fala: Deus, deixa eu liberar. Eu vejo pessoas que tem tanta gente na sua alma, grudada na sua alma. Tira essas pessoas da sua alma.
Eu precisei perdoar os meus tios, precisei perdoar meu irmão, precisei perdoar meu pai, meus patrões, meu líder de jovem. Não deixe essas pessoas grudadas na sua alma. Sai de Tobi. Sai de Tobi, sai de Tobi. Sai de Tobi. Sai da rua. Abandona a paternidade de Moloque. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Diz Deus: eu não aceito mais ser bastarda, Pai, dentro da sua casa. Não importa o nível. Não importa o nível de rejeição, de abandono. Não importa o que vão falar de mim. Eu vou ficar aqui, porque o Senhor está aqui. Seja ministrada nessa tarde. Deus tem uma veste para você. Ele tem um anel para o seu dedo e uma sandália para os seus pés. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Agora eu preciso. Pode continuar sendo ministrado, não tem problema. Eu quero fazer algo com você nessa tarde. Fique com seus olhos fechados, por favor. Ele quer te colocar em Gileade. Eu quero te desafiar a dar pelo menos 3 passos aqui no físico, profeticamente, para entrar nesse lugar. Sai da rua. Sai da rua. Isso, força. As pernas dói, treme. Isso, eu desafio você. Vamos. Você está no ambiente profético. Foi liberado um caminho para nós. Vamos. Isso. Diz assim: eu volto para Gileade. Eu volto para Gileade. Eu volto, eu volto, eu volto. Eu volto, vai. Eu não quero mais a rua. Eu não quero ser cercada por esse tipo de espírito. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Chega, vai, eu desafio você. Força, força, força. Caminha, rompe, 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 rompe. Joguei da
poder. Eu oro por uma restituição da sua vida. Nunca mais você vai buscar em nome nenhum aquilo que está em Deus. Em homem nenhum. Eles vão ser usados para te restituir nessa terra. Eu libero, eu libero. Eu libero, eu libero. Seja restituída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos por essa aliança. Eu oro por todos aqueles que se sentiram bastardos, aqueles que foram morar em Tobi, aqueles que fisicamente deixaram a casa do seu pai e da sua mãe biológica, aqueles que foram colocados do lado de fora, aqueles que foram rejeitados. Eu oro para que haja um caminho de volta. Eu oro para que haja um caminho de volta, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha alinhar e converter o coração dessas filhas aos seus pais e dos pais a essas filhas nessa tarde. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fazer um tempo novo. Um tempo novo, um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu recebo as minhas irmãs em Gileade, Pai. Eu recebo minhas irmãs em Gileade. E perdão, porque com minha irmã eu falhei com elas, Deus. Eu tiro, Deus, todo espírito de abandono, tudo que foi colocado na vida delas, ó Pai. Eu recebo as minhas irmãs de volta, eu recebo. Eu recebo na casa do Abba, na casa do Pai. Eu recebo, Senhor, com muita alegria no meu coração, Pai. Eu recebo as minhas irmãs. Elas são bem-vindas. Elas são bem-vindas. Elas são bem-vindas, ó Pai. Aleluia. Olha para mim, por favor. Perdão porque você foi expulsa. Perdão porque muitas das vezes ninguém te entendeu e ninguém te viu. Mas como a sua irmã eu te recebo de volta hoje de viagem. Eu te recebo no lugar da cura. Por mais difícil que a sua dor, como a minha foi. Mas existe um bálsamo para as nossas vidas. Eu te recebo. Porque eu sei que você é importante. Eu sei que o nosso Pai te ama. E não importa se você foi gerada pela outra e a forma que você foi gerada. Você é filha do mesmo Pai que é o meu Pai. Não importa a sua diferença. Somos filhas do mesmo Pai. Eu te recebo. Eu te recebo em Gileade.